Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nessa aula, pessoal, nós vamos falar então sobre sequências numéricas. Sequências numéricas. Então, para falar de sequência numérica, né, pessoal, é melhor a gente falar então dando alguns exemplos, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma sequência numérica que ela vai ser dada por A. Então, o nome que eu vou dar para a minha sequência é A. E aí a minha sequência ela vai ser formada pelos seguintes números. Eu vou ter aqui o 0, depois o 2, depois o 4, depois o 6, depois o 8. E termina aqui no 8, tudo bem? Então repara que a minha sequência ela começa aqui no 0 e para aqui no 8. Outro detalhe que eu posso observar também é que na minha sequência os números estão pulando, né, digamos assim, de 2 em 2. Uma das formas que eu posso usar para me descobrir, né, de quanto em quanto está pulando é fazer o seguinte. Posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar esse número, por exemplo, né, que está aqui na frente, e subtrair desse número que está logo atrás. Então, por exemplo, posso pegar aqui, ó, e fazer 6, que é esse aqui, menos 4, que é o número imediatamente anterior ao 6. Então, 6 menos 4 é 2. Se eu tiver dúvida com relação a de quanto em quanto está pulando, eu posso pegar outra parte da minha sequência e fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui esse número 8 e subtrair aqui do 6, né? Então vai ficar assim, ó. Pegar 8 menos o número imediatamente atrás, que é o 6, né? Então, 8 menos 6, que também é 2. Então, de fato, né, essa sequência numérica está pulando de 2 em 2. Pois bem, então eu posso ter esse tipo de sequência que eu acabei de mostrar para vocês, que no caso eu sei de quanto em quanto está pulando, e quando eu tenho um padrão observável como esse, eu vou chamar então essa sequência de sequência numérica recursiva. Por que ela é recursiva? Porque observa um padrão, está pulando de 2 em 2. Então, por exemplo, vamos imaginar essa outra sequência que eu vou chamar ela de I. E os números, os termos da minha sequência vão ser esses aqui, ó. Então eu vou ter aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, por exemplo, certo? Então aqui a gente já pode notar de cara, né, pessoal? Se eu pegar esse número aqui da frente e subtrair pelo imediatamente anterior a ele, então vou ter aqui, ó, 15 menos 12, 5 menos 2, 3 e 1 menos 1 é 0. Então está pulando de 3 em 3 aqui no caso. Por exemplo, vou pegar o 9 e vou subtrair do 6. Então 9 menos 6, 3. Então de fato, né? Está pulando de 3 em 3, então eu também vou dizer que essa sequência numérica é recursiva. Tudo bem? Ok. Mas eu sempre vou ter sequência numérica recursiva. Por exemplo,
Deixa eu pegar aqui essa sequência, que eu vou chamar ela agora de E. Opa. Vou chamar essa sequência de E. E ela vai ser dada pelos seguintes números: 2, 13, 14, 299, 311. Então pergunto para vocês, dá para a gente detectar algum padrão, alguma regularidade aqui, como no caso das duas primeiras sequências? Não dá, né? Por exemplo, do 2 eu já vou para o 13, do 13 já vou para o 14. Ou seja, posso notar que daqui do 2 para o 13, a gente pulou quantos números, né, pessoal? 11, né? Agora, por exemplo, daqui do 13 para o 14, foram pulados quantos números, né? 1. Por exemplo, daqui do 299 para o 311, quantos números eu pulei? 12, né? Então a gente pode notar que não há um padrão observável aqui nessa sequência numérica. Então, vou chamar essa sequência numérica de não recursiva. Não recursiva. Por quê? Porque eu não observo um padrão aqui, uma regularidade nessa sequência numérica. Tudo bem? Uma coisa que é importante vocês saberem também é isso aqui, ó. Essa sequência aqui, A, posso dizer que ela é uma sequência numérica finita ou infinita? Bom, aqui no caso, né, a gente não nota que os 3 pontos, né, aparecem aqui. Eles não aparecem. Então, quando isso acontece, eu vou chamar isso aqui de sequência numérica recursiva, né, finita. Porque ela tem um começo e tem um fim. Tanto para esse lado como para o outro lado, não aparecem os 3 pontinhos, né? Ou seja, aqueles 3 pontinhos que nos indicam o infinito. Então, nesse caso, é uma sequência numérica finita. Tudo bem? Agora, se eu pegar um caso como esse aqui, ó, vamos dizer que eu tenho uma sequência numérica dada por Q, aonde eu tenho isso aqui, ó, 2, 5, 8, 11. E aí aparece aqui os 3 pontinhos. Então, nesse caso, né, obviamente, eu vou dizer que essa é uma sequência numérica infinita. Por quê? Porque apareceram aqui os 3 pontinhos que indica que a minha sequência ela é infinita. Tudo bem? Ok. Outra coisa também, pessoal, que é importante vocês saberem é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa sequência aqui que eu chamei ela de B. Chamei a sequência aqui de B. E os termos dela são esses aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, notemos que aqui está pulando de 5 em 5. E cada número que está aparecendo aqui, pessoal, na matemática, em se tratando de elementos de uma sequência numérica, eu vou chamar cada um deles aqui de termos. Então, todos eles são termos da minha sequência numérica. Então, por exemplo, ó, no caso aqui, o meu A1, vou chamar de termo A1, ele vai ser igual a 0. Agora, por exemplo, aqui, ó,
esse meu termo aqui, eu vou chamar ele de A2, que vai ser igual a 5. Tudo bem? Aqui no caso, por exemplo, desse outro termo, eu vou chamar ele de A3. E ele vale quanto, né? 10. Se eu perguntasse para vocês, então, qual que é o termo dado por 25? Bom, basta você contar, né? Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no caso, seria o A6. Tudo bem? Então, cada elemento aqui da minha sequência numérica, eu vou chamar de termo, e para cada termo eu vou dar um nome. Então, esse aqui vai ser o A1, o 5 vai ser o A2, o 10 vai ser o A3, o 15 vai ser o A4, e daí por diante. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas professor, como que eu represento um termo genérico, né? Qualquer termo. Bom, eu vou representar dessa forma aqui, ó. Eu vou escrever o A, N. Tudo bem? Então, essa representação é uma representação genérica. Agora, deixa eu falar com vocês agora sobre alguns tipos de sequências numéricas que podem aparecer por aí nos livros. Eu posso ter esse tipo de sequência numérica aqui, que eu vou chamar de F, por exemplo. E ela vai ser assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo. Então, repara aqui, do 2 eu vou para o 4, do 4 eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 8, do 8 eu vou para o 10. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Repare que essa é uma sequência numérica crescente, porque os números vão aumentando, certo? 2, 4, 6, 8, 10, então é uma sequência crescente. Então, eu vou chamar essa sequência numérica de sequência numérica crescente, porque ela está aumentando. Agora suponhamos que eu tenho essa outra sequência numérica aqui, ó, aonde eu tenho, por exemplo, o seguinte: eu tenho 12, 9, depois 6, depois 3. Então repare que essa sequência aqui, o que está acontecendo aqui, né? Os números estão cada vez mais diminuindo. Tenho 12, depois cai para o 9, depois cai para o 6, depois cai para o 3. Então, nesse caso, eu vou chamar essa sequência numérica aqui de sequência numérica decrescente. Opa, esqueci aqui da numérica, né? Então, espera aí. Vamos apagar aqui. Então vai ficar assim, ó. Sequência numérica decrescente. Fácil, né? Agora, vamos supor que eu tenho uma sequência numérica dessa forma aqui, ó. Aonde os meus termos são esses aqui, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, notem o seguinte, ó. Que os meus termos, eles valem 5, depois continua 5, depois 5, 5, 5, 5, 5. Ou seja,
Não há um aumento e nem uma diminuição nos termos da minha sequência. Então eu vou chamar essa sequência de sequência numérica constante. Porque ela não aumenta e nem diminui o valor numérico dos termos. E eu posso ter também, pessoal, esse tipo de sequência numérica aqui, ó. Chamar de I. E a minha sequência numérica vai ser, por exemplo, né? Menos 7, 7, menos 7, 7, menos 7, 7. Então repare que uma hora o 7 é negativo, outra hora é positivo. Uma hora é negativo, outra hora é positivo. Uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então essa sequência numérica aqui ela está oscilando. Uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então eu vou chamar de sequência numérica oscilante. Tudo bem? Ok, pessoal. Então na próxima aula nós vamos falar sobre lei de formação de uma sequência numérica e vamos resolver também alguns exercícios envolvendo sequências numéricas. Tudo bem? Vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.